Oi meninas, aqui é a Vânia do Ateliê Creative e hoje eu trouxe para vocês o passo a passo dessa carteirinha aqui, ó, super fofa, que é uma adaptação do projeto da Vivi De Gasperi. Eu fiz algumas alterações em relação às medidas, tamanho, acrescentei algumas outras coisas para aproveitar ainda mais essa belezinha de carteirinha. É fácil, rápida de fazer e super prático. Espero que vocês gostem e segue aí o passo a passo. Então, aqui, pessoal, tá as partes que a gente vai usar para fazer essa carteira. Aqui no tecido principal, eu já coloquei aqui na manta e já quiltei, para adiantar o vídeo não ficar muito longo. E aqui tem a parte do forro, né? A parte do forro da carteirinha. E que eu já coloquei ele aqui numa manta de colarinho, que eu gosto de colocar pro forro ficar mais durinho, tá bom? E aqui, ó, eu tenho o forro do bolsinho, que vai ser do porta-moedas, né? Eu tenho 2 vezes para fazer o forro do bolsinho. O zíper, que tá aqui, que eu já passei o cursor, e 2 finalizadores para o zíper. E depois eu tenho também uma medida para fazer a alcinha de mão, né? Então, a gente vai começar por ela para fazer. A alcinha de mão, eu fiz assim, ó, eu peguei, dobrei ela aqui ao meio, né? E dobrei aqui de novo e vinquei com ferro. Aí vocês vão me perguntar, mas e esse babadinho aqui? O que que eu fiz aqui? Aqui eu peguei esse passador aqui, ó. Aqui na minha cidade eles chamam de passador prensado, um bordadinho prensado que eles falam. Aí eu faço como? Eu venho aqui no meio, ó, corto aqui, ó, né? Esse é só um pedacinho pra eu mostrar pra vocês, mas aí vocês medem o tamanho que vocês vão usar. Aí aqui eu passo um pouquinho de cola de tecido, eu uso essa colinha aqui, ó, que eu deixei pra vocês verem, cola pano. Tem até o preço aqui agarrado. Na minha cidade eu paguei R$ 9,90 nesse vidrinho e eu uso bastante dela. Aí eu passo aqui de um lado, né? Lá no ferro mesmo, porque você passa um pouquinho para poder colar. Depois com o ferro, você já acerta ela aqui, que na hora que você for rebater aqui a costura, ó, para fazer o fechamento da alcinha, ela vai ficar com esse acabamento aqui, ó. E fica muito bonitinho. Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Aí, a alcinha fica assim, né? Porque eu coloquei pra combinar aqui, ó, com o meu tecidinho, que tem um detalhezinho amarelo. Eu achei que fica bem bonitinho. Olha como que vai ficar. Vai ficar assim, ó, à frente e aqui atrás, tá? Aí, ela fica com esse acabamento aqui, que a alça fica bonitinha, né? Eu gosto de fazer uns detalhezinhos assim. Então, essa aqui a gente já vai separar pra usar depois. Agora, a gente vai pro finalizador do zíper. Como que eu vou fazer? O finalizador eu fiz a mesma coisa. É um quadradinho de 5 por 5. Eu dobrei aqui ao meio, né? Achei o meio aqui, ó. Passei o ferro. Depois eu peguei uma pontinha e coloquei aqui no centro, outra pontinha aqui. Ficou assim. Passei o ferro de novo, dobrei aqui e vinquei. Fiz nas duas partes a mesma coisa. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou vir com esse zíper, vou encaixar aqui, ó. Ele vai encaixar certinho no meio aqui. E vou abraçar com a outra parte aqui. E vou rebater uma costura aqui em cima pra prender esse zíper aqui. Aí fica assim, ó.
aqui, eu passei 2 vezes, tá? Passei 2 costuras, não sei se dá pra ver. Mas aqui eu rebati uma costura e rebati outra logo por cima. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, rebati também e ficou assim do outro lado também, rebati. Então, o zíper, ele ficou com um acabamentozinho aqui, ó, dos 2 lados. Ficou com o acabamento aqui e o acabamento aqui. O que que a gente vai fazer agora? Agora, eu vou aqui na minha parte principal e vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, e vou achar o meio. Aqui eu arredondei essa parte aqui em cima. E aqui, a parte de baixo, eu deixei ela reta assim, ela vai ficar reta assim mesmo, não é para arredondar aqui. Só onde que você vai fechar, que a sua carteira vai ficar assim, assim, né? Então, aqui, ó, essa parte aqui de cima, eu gosto de arredondar. Se você não quiser arredondar, você faz como você achar melhor. Eu gosto, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, ela vai ficar assim, arredondada aqui e aqui. E aqui, ó, vai ser a parte onde eu vou colocar o bolsinho. Então, aqui não precisa arredondar, não, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer nessa parte? Eu vou achar um meio dessa daqui. Eu vou achar aqui, ó, encontrar uma com a outra. Eu vou dar um piquezinho aqui, ó, pra achar um meio dela, ok? E aqui no zíper, você vai fazer a mesma coisa. Vai encontrar o meio aqui do zíper e vai marcar com a caneta. Porque o zíper eu não gosto de cortar. Aqui, ó, vai marcar com a caneta de um lado, vai marcar do outro. Assim, meio e o meio. Que aí ele já vai ficar centralizado depois. E aqui, ó, no forro do bolso, a mesma coisa. Você vai achar um meio dos 2. Eu coloco os 2 juntos de uma vez e já dou um piquezinho aqui, ó. Que aí eu já encontro o meio aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou vir aqui com o zíper. Então, nessa hora tem que prestar atenção. A bolsinha vai ficar assim. Então, o zíper, ele tem que ser aberto daqui pra cá. Então, eu vou achar aqui, ó, o lado que eu quero, que o zíper vai ficar aberto. Então, ele vai ser aberto assim, né? Ele vai abrir de lá pra cá. Então, eu vou colocar ele aqui. E vou achar um meio aqui, ó. O meio que eu marquei do zíper, o meio aqui com o meio da frente da minha bolsinha, assim, ó. E vou bater uma costurinha de segurança aqui pra prender o zíper aqui nessa parte. Eu gosto de costurar, por exemplo, do meio pra cá. E depois eu viro aqui, ó, e rebato do meio pra cá. Porque aí não tem perigo do zíper sair do lugar. Aí, rebati a costura, né, ó, ficou certinho aqui. Ele ficou assim, ok? Ele ficou desse jeito aqui, certo? Aí, agora a gente vai vir aqui, ó, com o bolso, com o forro do bolso. E vai achar aqui o meio também. E vai rebater essa costura aqui. Aí, agora pode ser até um pouquinho mais pra lá. Pode ser até mais pra lá um pouquinho, ó. Tá vendo? Aí, ficou aqui e aqui.
Aí, ele vai ficar assim. Bate o meu zíper aqui. E aqui, ó, quando eu for rebater, aí eu não vou rebater com o forro do zíper, com o forro do bolso aqui, não. Eu vou jogar essa parte pra lá, o forro eu vou deixar pra cima e vou rebater a costura aqui. Aí, ficou assim. Aí, agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, né? Só que agora pro lado do forro, tá bom? Aí, agora eu vou pegar o forro da minha bolsinha e vou colocar aqui, ó, eu já tinha marcado o meio aqui dele, aqui o meio, e eu vou unir com esse meio aqui, ó, da outra parte do zíper, e vou rebater uma costura aqui. Assim. Aí, agora eu vou vir com o forro aqui, ó, do meu bolso. Vou centralizar ele aqui. E vou agora bater bem próximo do zíper aqui, ó, bem pertinho do zíper. Aí, ela vai ficar assim, tá? Aqui a frente da minha bolsinha, o forro. Aqui o bolsinho, que agora tá assim, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Vai fechar esse bolsinho, mas a gente não vai fechar o fundo aqui do bolso, não. A gente vai deixar o fundo aqui aberto, porque vai ser por onde a gente depois vai desvirar a nossa peça. A gente vai costurar dessa pontinha aqui do forro, dessa pontinha do forro, até onde eu conseguir aqui, bem pertinho aqui do zíper de onde a gente fez, tá? Então, dessa pontinha até aqui. Aí, o bolsinho ficou assim, costuradinho, né? Ficou aqui, ó. Aí, aqui, o fundo do bolso, eu não costurei, porque é por onde a gente vai desvirar. Então, ele veio daqui até aqui, ó, pertinho mesmo do zíper, até onde dá pra costurar na sua máquina. E aqui, também do mesmo lado. E agora, ela ficou aberta aqui, ó. Ficou assim. Antes da gente fechar agora a nossa bolsinha, a gente vai vir com a nossa alça, né? Aí, você vai acertar aqui, ó. Não tinha um pouquinho sobrando. Você vai acertar aqui a nossa alcinha de mão, né? Ela vai ficar assim. Aí, eu gosto de achar, por exemplo, o meu zíper fecha pra cá. Então, eu gosto de vir aqui e colocar a minha alcinha aqui, ó. Mesmo lado que o zíper fecha. Então, mais ou menos um dedinho dessa parte aqui pra baixo. Tá bom?
e venho aqui, ó. Posiciono ela aqui. E sempre colocando ela pra dentro, porque depois a gente vai, quando a gente desvirar, ela fica certinho. Vem aqui. E faço uma costura de segurança aqui, ó. Aqui, aqui. Aí ela ficou assim. Aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar a nossa bolsinha. Aí agora o que que a gente vai fazer? Eu vou encontrar aqui, ó, o forro com o direito da minha peça, o direito do forro com o direito da minha bolsinha. Vou colocar aqui e vou fazer uma marcação agora. Essa marcação vai ser de 10 centímetros de cima pra cá, daqui dessa parte pra cá. Vou marcar aqui, ó, 10 centímetros de um lado, né? Ó, eu meço daqui pra baixo. 10 centímetros daqui e 10 centímetros do outro lado. Eu vou fazer essa marcação. O que que a gente vai fazer aqui agora? Agora eu vou bater uma costura dessa marcação aqui de 10 centímetros aqui, daqui, vou bater aqui, aqui, até chegar nessa daqui, tá bom? Vou fazer isso e já volto. Então, eu rebati a costura, ó, daqui até aqui, e no meio ficou esse buraco aqui, ó. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma desviradinha assim, ó. Não é desvirar ela toda, não. O que que a gente vai fazer aqui? Pra facilitar, eu vou pegar essas duas partes aqui, ó. Assim. Vou pegar essas duas partes aqui, vendo avesso com avesso. E vou rebater uma costura aqui, ó, pra ficar um acabamento legal. Vou rebater uma costura daqui, dessa partezinha aqui, onde tem esse terminal do zíper, pra cá. Vou rebater aqui e vou rebater do outro lado também. Aí, eu bati, meninas, a costura, ó, ela ficou assim. Tá vendo? Eu não sei se dá pra ver de pertinho. Ela ficou rebatida aqui, essa costura, pra dar um melhor acabamento na bolsinha. Aí, agora, o que que vocês vão fazer? Vão jogar esse forro pra cá, pra dentro, assim, ó, pra não correr o risco de costurar ele. Aí, essa pontinha aqui, ó, que ficou, já vai dar pra encaixar aqui. Vai encontrar com essa costura aqui, assim, ó. Ela já vai vir aqui e vai encontrar com essa costura, tá? Aí, vocês vão ajeitar direitinho aqui, ó. Colocar um clipezinho pra segurar. Aqui. E do outro lado, a mesma coisa. Ó, aí do outro lado também vai ficar assim, ó. Eu vou encontrar, então, essa partezinha aqui, onde a gente finalizou a costura dessa aba aqui. E vai ficar assim. Vou colocar um clipe aqui, pra poder não correr o risco de soltar. Aí, agora, a gente vai fazer uma costura em toda a volta, pra finalizar a nossa bolsinha. A gente começa daqui, dá um retrocesso nela toda e vem até aqui, tá bom? Aí, meninas, se você não quiser bater a costura toda em volta, porque a gente já tinha, né, rebatido até aqui nessa marcação, não precisa. Mas eu gosto de começar a costura aqui de novo, rebater em toda a volta, porque eu acho que fica uma costura mais reforçada. Então, ficou assim agora a nossa bolsinha. E aqui agora é só desvirar, tá bom? Então, meninas, ó, já tá aqui a nossa carteirinha. Eu desvirei ela, né? Desvirei ela certinha aqui, né? Por aqui a nossa abertura. Levei ela lá no ferro. Assentei a costura, tá? Certinho aqui, ó. E agora, eu vou costurar esse forrinho aqui do nosso bolso. Aqui. Ó, eu dobro assim. Né? Aqui, ó. Ficou até amassadinho. Aqui. Dou uma acertadinha aqui. E rebato uma costura aqui, ó.
na máquina mesmo. Se você não quiser costurar na máquina, você pode fazer uns pontinhos à mão mesmo, mas eu acho na máquina mais prático. Aí, costurei aqui, né, a nossa abertura do bolsinho. Jogo ela aqui pra dentro de novo. Dou uma acertada aqui, ó. Pronto, ficou assim. Aqui, o nosso bolsinho aqui, ó. Bolsinho com fecho. Agora, certinho. E aqui, agora, eu vou colocar um botãozinho. Eu vou colocar um botãozinho Rita mesmo. Você pode colocar um botão de imã. Se você não tiver um botão, você pode colocar um balancinho para colocar o botão. Você pode colocar um velcro também, né? Que fica fechadinho aqui. Mas aí, se você for colocar o velcro, você tem que colocar agora, né? Só se for um pontinho à mão. Ou fazer uma marcação antes de você fechar a bolsinha, tá? No meu caso aqui, eu vou colocar um botão Rita e trago pra ver como ficou. Então, meninas, aqui tá, ó, já coloquei o botãozinho Rita aqui. E coloquei um amarelinho pra combinar com a nossa bolsinha. Ele ficou assim. E pra finalizar também, eu gosto de rebater uma costura aqui, ó, nessa parte, tá? Então, só pra ficar legal, uma costurinha. Uma costurinha de meio pezinho de máquina aqui em toda a volta. Então, foi isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? E deixa aí um joinha se vocês gostaram no nosso canal. E ativa o sininho para receber as notificações. Um grande beijo, fiquem com Deus.